tema do vídeo de hoje é o dia que eu achei que ter um chefe gay ia ser muito legal. Galera, deixa eu falar aqui primeiro por que eu desapareci, né? Por que eu sumi essa semana? Por que hoje é sábado e eu só tô gravando vídeo hoje. Então assim, ó, o motivo do meu sumiço tá aqui, ó. Antibiótico! Sim, estou tomando antibiótico. Vocês lembram que eu tava com dor de garganta? Que eu falei assim, galera, eu tô com uma dor de garganta, pintei aqui os bagulho e a minha garganta tá doendo, então não vai ter vídeo essa semana. Então, a dor de garganta da alergia que eu tenho da tinta evoluiu então pra uma laringite, faringite, sei lá que it que eu tenho, né? Então, tipo assim, essa semana eu tô mal, muito mal, e eu tô tomando antibiótico, então, e aí, tipo, por isso que eu não gravei vídeo essa semana. Então tá aqui, estou tomando amoxicilina 500 mg. Isso aqui, ó, acaba comigo. Eu tava tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei 2 dias sem comer nada. Acho que eu até emagreci um pouquinho. Perdi um pouquinho de massa muscular. Aquelas que acham que tem massa muscular. Então, galera, o vídeo hoje é assim, ó, o dia que eu achei que ter um chefe gay ia ser a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Porque assim, eu sou uma gay iludida, né? Vocês sabem que eu sou uma POC fudida, iludida. E esses dias até um cara falou aqui no canal, nossa, esse cara parece um adolescente. Realmente, assim, eu me sinto a Taylor Swift, que fala que ela fica mais velha, mas nunca fica mais inteligente. E eu acho que eu sou mais ou menos assim também. Eu fico mais velho, mas não fico mais esperto, não fico mais inteligente. Deixa eu ficar aqui pra me enquadrar. E aí, né? Então, tipo assim, vocês sabem que eu dou aula de inglês, né? E eu dou aula de inglês agora, eu tô dando aula de inglês em casa, né? Particular. Quem quiser fazer aula de inglês comigo é só me adicionar no WhatsApp, me mandar lá, eu explico tudo direitinho para você. Todas as informações do meu WhatsApp é 51981405668. Nós precisamos fechar os horários da tarde. Quem ainda tem horários livres, vamos estudar inglês. Nossa, já tô suando. Da doença. Então, galera, assim, ó, eu, né, sempre trabalhei em escola de inglês. E a última escola de inglês que eu trabalhei, eu fiquei 4 anos. E eu já tava assim, de saco cheio de trabalhar naquela escola, né? Por quê? Não que a escola seja ruim, ou que os colegas fossem ruins. Claro, tinha colegas legais, tinha colegas ruins, assim como em todo local de trabalho. Mas eu enjoei mesmo da metodologia daquela escola, né? Porque a gente, quando trabalha em escolas de idiomas, a gente não tem muita liberdade para criar. A gente tem até uma certa liberdade, mas a gente não tem muita liberdade para criar coisas novas. Então a gente é obrigado a seguir, muitas vezes, a metodologia da escola, estritamente, né, e não pode criar muitas coisas. Então imagina, 4 anos você fazendo exatamente a mesma coisa, dando exatamente a mesma matéria, dando exatamente da mesma forma. Então assim, eu fiquei 4 anos naquela escola e eu não queria mais, né, então eu decidi que eu não ia mais trabalhar naquela escola de inglês e eu queria sair e eu queria ir para outra escola. E culminou bem na época em que meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu de câncer naquele ano. Isso foi em agosto de 2018. E aí logo em seguida, né? Entrou 2019. Não, isso foi agosto de 2019. E entrou a Covid no finalzinho, né? Dezembro de 2019. Depois veio a pandemia. E aí, durante a pandemia, eu fiquei em casa, não trabalhei, né? E aí culminou a um ano intenso de problemas com a saúde do meu pai, e eu já tava meio de saco cheio daquela escola, culminou tudo e eu resolvi sair de lá. E aí, né, eles me demitiram, beleza, tudo certinho. E aí eu saí de lá e resolvi, então, que eu ia focar nos meus canais de inglês nesses 2 anos de pandemia. Mas aí os 2 anos de pandemia passaram e eu resolvi que já estava na hora de voltar a trabalhar em escolas de inglês. Tá. E aí eu escolhi as escolas de inglês para as quais eu gostaria de mandar currículos. E mandei currículos para essas 3 escolas de inglês aqui da minha cidade, que eu selecionei a dedo, e eles me retornaram e uma delas me contratou. E foi assim, né? A entrevista foi online, né? Pelo Meet, se eu não me engano, mas isso é irrelevante também. E aí, quando eu vi o coordenador viu, a gente se encontrou, você sabe que boy preto conhece boy preto, boi preto conhece boi preto, né? Então, tipo, ele viu que eu era bicha, eu vi que ele era bicha e ficou aquele clima, assim, né? Os dois querendo meio que rir, assim, né? Mas tudo bem, super profissional, né? Eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção na entrevista é que ele tinha luzinhas de blogueira atrás, assim, dele, sabe? Foi na casa, ele fez, acho que da casa dele. Ele tinha luzinhas de blogueira, assim, atrás. Aí, não, tava bichona. E ele viu que eu era gay também. A gente me levou super de boas, assim, apesar de estar aquele clima legal, assim. Até eu fiquei super feliz que ele era gay.
Porque até então eu nunca tinha tido um coordenador gay, né? Eu sempre tive colegas gays, porque assim, a gente sabe, vira uma pedra de 10, vira uma pedra, sai 9 professor de inglês viado, né? Então, tipo, se todo professor de inglês é bicha, se não, tipo, sei lá, 7 a cada 10 professores de inglês, 7 de 10 a cada 10 professores de inglês, 7 são viados. Você pode ter certeza disso. E aí eu pensei, poxa, que legal, né? Vou ter um instrutor, vou ter um coordenador bicha, meu Deus do céu, vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Só que não. Né? E aí ele falou comigo assim, vamos fazer o treinamento, né? Beleza. Aí já começou, os problemas com relação a essa escola já começaram por causa do treinamento, né? Então ele disse assim, vamos fazer um treinamento de 4 horas todos os dias. Tá, beleza, super, super de boas. Só que nunca foi só 4 horas. O primeiro dia foi 4 horas, no segundo dia foi 6 horas, no outro dia foi 7 horas. Quando ele chegou pra mim e disse assim, olha, semana que vem o treinamento vai ser de 10 horas. Tu tem disponibilidade para estar aqui na escola 1 da tarde e sair às 10 da noite? E eu pensei, tá, mas não foi só isso que me fez desistir dessa escola. Por que eu tô batendo no microfone? E aí, né, o bicho pegou mesmo, porque assim, além de ser... Vocês sabem quando tem duas bichas no mesmo ambiente, né? Ou elas vão ser super amigas, ou elas vão se detestar, né? Então, tipo assim, não vou dizer que a gente se detestou, mas também a gente não foi super amigas. Né? Eu tinha um colega nessa outra escola que ele era bicha e ele era escorpião e eu também era escorpião. Então, assim, juntou duas escorpianas, 2 viados escorpião, assim, ó. Então, assim, era muito legal trabalhar com ele. Né? Mas ele se mudou, foi para São Paulo, hoje ele é fotógrafo. Ele já era fotógrafo. E aí, quando eu comecei a fazer o treinamento com esse coordenador, eu pensei, nossa, a gente vai ser super best friends. Por isso que eu digo que eu sou iludida, né? Por isso que eu digo que eu sou muito iludida. Apesar de a gente ser bicha, a gente não ficou naquelas... Porque assim, o treinamento foi só comigo. Era eu e ele, né? O treinamento não era eu e outros instrutores e o coordenador, né? Como foi na escola anterior, eles contrataram 3 instrutores logo de cara. Então, o treinamento era a coordenadora e nós, 3 instrutores. Inclusive esse que era bicha. E aí era uma coisa mais dinâmica, né? Porque eram 3 pessoas, 3 candidatos, aliás, 3 funcionários que já tinham sido contratados para fazer aquele treinamento. Nesse caso, então, era só eu e ele. A gente passava, então, essas 6 horas, muitas vezes juntos. Né? Uma tarde inteira, um período inteiro, assim, os dois juntos. E aí eu pensei, bom, agora a gente vai, né? Vai ser uma coisa descontraída, afinal de contas, gay é feliz, gay é alegre, gay é extrovertido. Só que não. Eu acho que é porque ele era virginiano, né? Porque uma hora eu falei assim... Uma hora eu percebi que ele era muito focado em trabalho, assim. Ele era muito workaholic. Ele era muito disciplinado. Ele era muito focado. E vocês já perceberam que eu sou uma pessoa que caga pra regras, né? Tipo assim, eu sigo as regras baseadas, assim, tipo, no estritamente necessário, assim. Regras que inquebráveis e regras que podem ser quebradas. Eu adoro quebrar regras e eu adoro não seguir regras. Por isso que hoje eu trabalho... Por isso que hoje eu trabalho em casa, por isso que hoje eu trabalho sozinho, porque eu gosto de criar minhas próprias regras. Criar minhas próprias regras. E aí, né, ele por ser virginiano, uma hora eu falei assim, depois que eu percebi esse controladorismo dele, assim, sabe? Essa necessidade de disciplina, essa necessidade de perfeccionismo. Eu me obriguei, né? Eu sou a bicha dos signos, né? Eu sou a louca dos signos. Eu vou lá e pergunto os signos da pessoa mesmo. Tipo assim, queima meu filme, né? Porque tem gente que não gosta. E eu perguntei pra ele qual era o signo dele. Ele disse, virgem. Tá no teu elemento, né? O cara, coordenador virginiano, assim, ó. Se você tem um coordenador virginiano, fuja. Geminiano também. E aí, assim... Ele disse que ele era virginiano e eu pensei, puta que pariu, gente. Será que eu tenho psicológico para ter um coordenador virginiano? Né? E ele super cobrava, assim, uma disciplina, uma rigidez, assim. E o treinamento dele foi um treinamento bastante complicado, assim, para eu entender, né? Tipo assim, a gente falava de metodologia, a gente falava, né, de coisas assim. Só que assim, eu já dou aula de inglês há mais de 10 anos. Então, assim, eu já tô careca de saber essas coisas, sabe? Já passei por algumas escolas, eu tô careca de saber essas coisas de metodologia, né? E eu achava, ok, legal e tal. Tipo assim, outra coisa, pra quem não sabe, né, os treinamentos em inglês,
para quem é instrutor de inglês, são todos feitos em inglês, né? Então são 4 horas, 6 horas só falando inglês. Então eu falava inglês com ele e ele falava inglês comigo. Poucas vezes a gente falava em português. Só que assim, ele já sabia que meu inglês era ótimo, eu já sabia que o inglês dele era ótimo. Não tinha por que também a gente falar só em inglês, né? Eu tava esperando esse momento de confraternização, assim, esse momento de. Só que até então eu não tinha sido contratado, eu tava em treinamento. Mas tudo indicava que eu ia ser contratado, porque eu era a única pessoa que estava fazendo treinamento, eles precisavam de alguém para cobrir aquela vaga. E aí faltava essa coisa, sabe? Eu preciso me conectar com as pessoas, assim, sabe? A um nível, sabe? A mais, assim, sabe? Eu preciso conhecer, eu gosto de conhecer a pessoa, além do profissional. Que ele é um excelente profissional, isso eu já sei, afinal de contas ele tá lá nessa escola, sei lá, há 6 anos, né? Então, tipo assim, eu gosto, poxa, não vai ter um momento que a gente vai falar um pouco, assim, de outras coisas. Vamos falar de diva pop um pouco, sabe? Vamos falar de moda, vamos falar de coisa de viado. E ele não, né? Extremamente focado no trabalho. Isso explica também porque que talvez todas as noites ele tinha muita dor de cabeça. Todos os dias ele tinha muita dor de cabeça. Enfim, né? E eu ficava esperando isso, assim. E uma das coisas que me chateou um pouco nesse treinamento era o seguinte. Ele dizia assim pra mim, ah, como que tu daria tal aula, né? E eu ia lá, montava uma aula toda, estruturada, sei lá, ensino presente simples em inglês, né? Aquele que a gente usa o don't, o doesn't, tá ligado? E eu ia lá, montava toda a aula, preparava toda a aula, ficava lá, tipo, gastava, sei lá, 2 horas montando uma aula, e eu ia apresentar a aula pra ele, e ele dizia assim pra mim, tá tudo errado. Não do ponto de vista do que eu ensinei, mas ele dizia assim, não é assim que a gente ensina aqui na escola. Aqui na escola a gente não me ensina assim, a gente ensina de outra forma. E eu ficava perguntando assim, porra, eu já sei, cara, eu já dou aula há 10 anos, sabe? Eu já sei toda essa gramática, toda essa estrutura, ele sabe que eu sei. Por que que ele não chega logo e diz assim, ó, a gente ensina assim, mostra aí, e eu vou lá e reproduzo apenas? Por que a gente tá perdendo todo esse tempo, onde eu tenho que montar a aula, gastar com impressão, gastar com não sei o que, recortar a figurinha, fazer coisinha, sabe? Fazer negocinho lá e tal, pra ele chegar pra mim e dizer, não, tá tudo errado. Né, do ponto de vista do que ele queria que eu apresentasse. Eu também não tinha como eu saber o que ele queria sem saber o que ele queria, entendeu? Então, tipo assim, era muita perda de tempo esse tipo de treinamento, sabe? E era muito desgastante, assim, porque eu não sabia até que ponto. Eu não sabia exatamente o que fazer. Eu montava a aula de acordo com a experiência que eu tinha, mas eu sabia que no fundo, eu não ia atingir o que ele queria, porque o que ele queria era algo que ele já tinha estabelecido. Então, assim, e muitas críticas, né? O virginiano, ele tem muitas críticas, assim. E eu não estava preparado para receber tantas críticas, assim. E eu sou uma pessoa que não lido muito bem com críticas. Porque afinal de contas, assim, porra, já dou aula eu vou falar mais uma vez que eu já dou aula de inglês há 10 anos, né? Ele viu meu currículo, ele viu que meu inglês era bom. Então, tipo assim, eram muitas críticas relacionadas à forma como eu escrevia no quadro. Porque o meu quadro é uma bagunça, isso é realmente uma coisa que eu tenho que melhorar. O meu quadro é sempre muito bagunçado, né? Então, tipo assim, ele falava que o meu quadro era bagunçado, que a minha letra era muito grande, que eu falava demais, e realmente eu falo demais. E nas escolas a gente tem que priorizar o aluno que tem que desenvolver a fala e a oralidade, não a gente, né? Então, assim, muitas críticas, muitas críticas. E eu percebia também uma coisa assim, tipo, ele dizia assim, faz assim, e a escola, a metodologia é assim, isso não pode mudar. E eu assistia às aulas dos colegas, os colegas iam lá e faziam o que eles queriam na aula deles. Sabe? Então foi assim. E aí, como esse cara era muito workaholic, como esse cara era muito chato. Detalhe, ele era formado em artes cênicas. Ele era artes cênicas, então, tipo assim, ele era ator. E vocês sabem que o ator quando ele chega, ele tira todo o oxigênio do lugar. Todas as atenções têm que ser só dele. Só ele pode brilhar, né? Vocês sabem que o ator tem isso, assim. Então, tipo assim, ele não ia admitir outra gay brilhando na escola. Ele não ia admitir. Então, tipo assim, ele tinha que diminuir a outra pessoa, sabe? Eu sentia muito isso, assim, sabe? Aquela crítica construtiva com ar de destruição, sabe? Assim, tipo. E é aquela coisa, como eu falei antes, ou se tem dois gays no mesmo ambiente, ou eles vão se amar e vão ser best friends, ou eles vão se detestar e vão ser rivais, né? Então, tipo assim, eu acho que foi isso que aconteceu nesse caso, assim. Não sei se ele me via como um rival, porque eu tenho 43 anos, ele tinha, acho que, sei lá, 20 e poucos, né? Eu, tipo assim, não sei se ele me via como uma espécie de rival, assim, ou não, né? Mas foi assim, então, tipo, eu não, eu achei que
ter um chefe gay também ia ser uma coisa legal, mas não foi legal porque, não sei se é por causa do signo, né, ou porque ele era muito workaholic, porque ele era muito focado no trabalho, assim, sabe? Isso é uma coisa também que eu acho que os gays, agora uma crítica, né, aos gays, assim, porque o gay, como ele tá sempre preparado para rejeição, como ele tá sempre preparado para não ser querido, como ele tá sempre preparado para não ser gostado, o gay se arma de uma perfeição. O gay se arma de um perfeccionismo. O gay se arma, sabe, de um monte de coisas. Então, assim, ele tem que ter uma pele bonita. O gay tem que ter um corpo bonito. O gay tem que ser muito belo. O gay tem que ser muito fino, muito elegante, muito chique, muito inteligente, muito rico, muito bem sucedido e muito competente. Né? Então, assim, eu vejo muito isso assim em alguns gays que buscam uma perfeição justamente por esse medo de não ser aceito, né? Então, assim, eu acho que de repente ele tinha um pouco isso, assim, sabe? Então, tipo assim, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que entregar, eu tenho que ter aquele resultado. Isso acaba fazendo com que as pessoas percam a capacidade de se divertir ao mesmo tempo, sabe? E eu sou uma pessoa que eu sempre falo, e é o meu lema, se não for pra ser divertido, eu nem saio de casa, entendeu? Então, assim, trabalho pra mim tem que ser alguma coisa leve, divertida e boa de ir pra aquele lugar todos os dias, sabe? Eu não tava vendo isso assim. Talvez eu possa ter pegado ele também numa semana ruim, ou então num processo em que ele tava, né, se adaptando ainda, ou sei lá, o cara tava passando por problemas pessoais, eu não sei, sabe? O que tava passando por ele, assim. Mas, enfim, já deu pra perceber que ele não era muito, assim, uma pessoa muito, sei lá, fácil de lidar, no mínimo, né? Então, assim, esse foi a minha experiência tendo um chefe gay. Isso foi em março, a gente tá em dezembro, né, novembro, isso foi esse ano ainda, né? Então, acho que agora eu já posso falar sobre isso, né? E aí foi quando eu decidi, então, que eu só ia dar aula particular em casa e tal. Né? Não tá sendo fácil ainda, porque quando a gente muda, né, a gente muda de área e tenta fazer uma coisa por conta própria, é difícil, é complicado, mas eu sempre vou apoiar todas as pessoas que resolverem fazer e investir nos seus projetos pessoais, mesmo sabendo que é difícil. Se você está aí na dúvida, eu sugiro que você faça isso. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Então, gente, esse era o vídeo de hoje. Desculpe pela minha ausência, mas eu já estou melhor, já estou me recuperando. Muito obrigado por assistir. Eu vejo você não sei quando agora. Beijo. Tchau.